Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Aqui quem fala é o Diego Bernardo e na aula de hoje nós vamos falar sobre, eu vou mostrar para vocês uma maneira diferente de a gente trabalhar com transição de tela, de ir de uma tela para outra. Tá? Eu estou com o meu projeto aberto aqui, o projeto que nós utilizamos na aula passada. Na aula passada nós trabalhamos com passagem de parâmetros, de objetos, certo? Entre uma tela e outra. Então, nós vamos continuar utilizando o mesmo projeto e as mesmas telas. Então, na aula passada, nós aprendemos aí como nós podemos enviar valores de uma tela para outra, seja eles valores primitivos ou objetos, certo? Aprendemos aí a enviar objetos, valores de uma tela para outra. E na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a trabalhar com transição de tela, só que de uma maneira diferente, porque nós já vimos na aula passada, em outras aulas, como nós fazemos para ir de uma tela para outra utilizando o método Start Activity, certo? Mas existe uma outra maneira de trabalhar, de ir de uma tela para outra, que às vezes acaba sendo necessário, que é o método Start Activity for Result. E é dele que eu quero falar com vocês hoje. Qual que é a diferença entre utilizar o Start Activity e o Start Activity for Result? A ideia é a seguinte: imagine em alguma situação que você está em uma tela, na primeira tela, e você vai abrir a segunda tela, só que a segunda tela ela precisa retornar uma informação para a tela que chamou. Isso acontece muito quando nós trabalhamos com integração do nosso aplicativo com outras aplicações. Então imagine assim, você desenvolveu o seu aplicativo e no seu aplicativo existe a possibilidade de o usuário fazer login com o Facebook. Então você vai lá, coloca o botão do Facebook no seu aplicativo, certo? Então o usuário vai lá, clica nesse botão, é aberta a tela do Facebook para o usuário fazer login. O usuário vai lá, coloca as informações e dá um OK. A tela do Facebook fecha, certo? E retorna informações para o seu aplicativo. Então, trabalhar com essa outra maneira de transição de tela, com Start Activity for Result, é muito importante principalmente quando nós fazemos integração com outros aplicativos, onde nós precisamos aí abrir uma tela e esperar um retorno dessa tela. Isso acontece também quando a gente trabalha com recurso de câmera, por exemplo. Quando você abre a câmera, você está abrindo o aplicativo da câmera, então não é mais o seu aplicativo, foi um outro aplicativo que abriu. Na hora que o usuário termina de usar a câmera, ele retorna uma informação para o seu aplicativo. Então existem vários casos. Um outro exemplo disso, imagine que se você coloca você está usando um meio de pagamento do Google no seu aplicativo, você está vendendo algum item lá, algum item digital dentro do seu aplicativo, aí o usuário vai comprar esse item digital. É aberto lá a janelinha da Google para o usuário, coloca a forma de pagamento, faz todo o pagamento e na hora que finalizar, essa tela fecha e volta para o seu aplicativo retornando uma informação se houve sucesso na compra ou não. Se estivesse utilizando o login do Facebook, por exemplo, o login do Facebook retorna informação para a sua aplicação, informando se o login foi realizado com sucesso ou não. Então, essa é a diferença entre trabalhar com Start Activity e o Start Activity for Result. Essa segunda opção, nós vamos sempre abrir uma tela esperando que ela se feche e traga um retorno para a tela que a chamou. Ok? Então, o que nós vamos fazer no nosso exemplo, na nossa aula de hoje? Nós estamos aqui na tela 1, certo? Da mesma maneira que trabalhamos na aula passada. Nós vamos colocar aí o ID, o nome, clicar no botão enviar e vai chamar a tela 2. Aqui na nossa tela 2, nós vamos incluir aqui um botão de fechar, que a ideia é quando nós fecharmos a tela 2, nós vamos retornar uma informação para a tela 1. É isso que nós vamos fazer, ok? Então, para começar, vamos fazer o seguinte. Aqui na tela 2, vamos incluir um botão. Tá? Vou incluir aí um botão. A largura dele, vou deixar a largura ocupando todo o espaço da tela e a altura só o espaço necessário. Vou colocar um ID para o nosso botão. Vou dar o ID dele de btn fechar, porque esse botão vai ser responsável simplesmente por fechar a nossa tela. Nós precisamos definir o texto aqui, né? Colocar o texto aqui no nosso botão fechar.
Para isso, vamos lá no nosso arquivo strings, strings.xml, e vamos definir aqui, vou até copiar aqui, já tem um botão, vou criar aqui o botão fechar. Fechar. Beleza, esse é o texto do nosso botão. Vou voltar aqui para a tela 2 e definir o texto do nosso botão, arroba string botão fechar. Tá lá, nosso texto do botão fechar. Vamos colocar o texto aqui em negrito e vamos aumentar um pouquinho a fonte desse texto também. Beleza. Pronto, é isso que nós precisávamos. Colocar o botão fechar. O nosso layout está pronto. Então a ideia vai ser, quando nós fecharmos a tela 2, nós vamos retornar uma informação para a tela 1. Ok? Então para isso, vamos lá para a nossa Activity, tela 1, e vamos começar a fazer a configuração. A primeira mudança que nós temos que fazer aqui, nós vamos o quê? Substituir. Hoje nós chamamos a tela 2 através do Start Activity, certo? Nós vamos substituir o Start Activity pelo Start Activity for Result. É isso que nós vamos fazer, tá? E olha o que o Start Activity ele espera. Ele espera aí a intent, certo? Que vai chamar a próxima tela e também passando os parâmetros. E a intent, repare que ela vai ser da mesma forma. Nós vamos utilizar a mesma intent que nós já temos aqui, que é a intent que está configurado qual tela será aberta e também configurado com alguns parâmetros aí que nós vamos enviar para a tela 2. Então é a primeira informação, é a intent que está configurada para abrir a tela 2. E ele pede que um segundo parâmetro, que é um valor inteiro, que é esse request code. Por quê? Nós estamos amarrando, nós vamos amarrar a tela 1 à tela 2. Na hora que nós enviarmos, chamarmos a tela 2, nós temos a ideia de que a tela 2 tem que retornar uma informação para a gente. Tá? Então nós temos que colocar um código aí para identificar essa transação da tela 1 para a tela 2. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável para esse request code aqui. Então vamos fazer o seguinte, vou criar uma constante aí, final int request code e vou colocar aí 1. Pronto, essa é a nossa variável request code que vai identificar essa nossa transação da tela 1 para a tela 2. Repare que só na Start Activity isso não é necessário, porque nós não esperamos retorno nenhum, nós simplesmente abrimos uma nova tela e pronto. Então vamos colocar aí a nossa intent, que vai chamar a tela 2 e passar os parâmetros, e a nossa constante request code, que nós acabamos de criar. Certo, pessoal? Então agora nós já estamos chamando aí a tela 2 e já com esse método nós estamos esperando o retorno dela. O próximo passo é o seguinte, nós temos que criar um método aqui na nossa tela 1 que vai ser o método executado assim que a tela 2 for fechada. Então imagina assim, nós chamamos a tela 2 com o Start Activity for Result. Então se nós chamamos dessa maneira, nós sabemos que quando a tela 2 for fechada, ela tem que retornar uma informação para a tela 1. Então nós temos que criar um método que ele será executado automaticamente. Pessoal, nós não temos que chamar esse método em momento algum. Ele vai ser executado automaticamente assim que a tela 2 for fechada. Certo? Então vamos criar esse método. Ele é um método do próprio Android, então vamos fazer o seguinte. Venho aqui no menu Code, vai ter a opção aí Override Methods, selecione aí Override Methods, e comecem a procurar, digitem aí pelo método onActivityResult. É esse método aqui, onActivityResult. Ele recebe aí 3 parâmetros. Selecionem esse método, onActivityResult, e cliquem em OK. A IDE vai criar para a gente, aqui, a IDE já cria para a gente o método automaticamente.
Então, imaginem o seguinte, pessoal, nós chamamos a tela 2 com Start Activity for Result. Assim que a tela 2 for fechada, automaticamente este método aqui, ó, onActivityResult, ele será executado. Ele será executado para pegar o retorno da tela 2, tá? E por onde que vai vir o retorno da tela 2? Ele estará aqui, ó, nesse terceiro parâmetro, nessa intent data. Imaginem o seguinte, para a gente passar a informação da tela 1 para a tela 2, nós não criamos aqui um objeto intent e jogamos para a tela 2? Quando a tela 2 retornar, ela vai retornar uma informação, o processo é exatamente o mesmo. A tela 2 vai criar uma intent e retornar para a gente aqui na tela 1. Ok? Então lembre-se, esse método será executado automaticamente assim que a tela 2 for finalizada. Então vamos fazer o seguinte, nós temos que, em primeiro lugar, fazer uma verificação, que é verificar esse request code. Nós não criamos aqui uma variável request code e mandamos, que é uma variável que identifica essa transação da tela 1 e da tela 2. Nós temos que verificar se o retorno para a tela 1 realmente veio da tela 2, realmente veio dessa transição que nós fizemos. Então nós vamos pegar essa variável aqui, ó, request code, que veio com parâmetro, request code, e vamos verificar se ela é igual à nossa request code que nós criamos, essa nossa variável aqui que nós criamos. Se ela for igual, nós vamos saber que esse retorno veio da tela 2. É a primeira verificação que nós temos que fazer. Então, o primeiro parâmetro, que é request code, ele vai identificar essa transição de uma tela para outra. O segundo parâmetro é o result code, que nós vamos setar lá na tela 2. O result code, ele vai estar ou result ok ou result canceled, que vai, o que significa? Ele vai identificar se a nossa transação na tela 2 deu certo ou não, se ocorreu tudo como deveria ocorrer ou deu algum erro. Então nós verificamos se esse result code aqui, que vem como parâmetro, se esse result code for igual a result ok, lembre que nós vamos utilizar ou result ok ou result canceled se der algum problema lá na tela 2. Então nós verificamos. Se tiver tudo certo aqui, se tiver result ok, tá? Nós podemos então pegar o valor que veio aqui da nossa intent. Aí nós podemos pegar a informação que a tela 2 enviou para a gente. Aqui, pessoal, tem uma dúvida que muita gente... Diego, legal. Já entendi que a tela 2 vai retornar a informação para a tela 1 e eu vou pegar a informação aqui nessa intent. Só que a intent, ela trabalha com chave e valor. Como eu vou saber qual é a chave para eu pegar a informação da intent? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Neste caso aqui, neste nosso exemplo, nós que vamos definir. Lá na tela 2, nós que vamos definir a chave. Então, para a gente fica fácil saber qual é o valor da chave que nós estamos enviando e que nós temos que pegar, certo? Fica tranquilo. Só que imagina que você está trabalhando com o Facebook, lá para fazer login com o Facebook, ou com uma forma de pagamento da Google, certo? Ou até mesmo trabalhando com a câmera. Como você vai saber qual é a chave que você vai utilizar para pegar a informação aqui na intent? Neste caso, pessoal, não tem segredo, não tem mágica. Nós temos que ir e olhar a documentação daquilo que nós queremos utilizar. Então, se você quer trabalhar com o Facebook, não tem mágica. A gente tem que ir lá e olhar a documentação do Facebook para ver quais são as chaves que ele utiliza. Se você está trabalhando com meio de pagamento da Google, tem que ir lá no site Android Developers, por exemplo, e olhar procurar quais são as chaves para a gente pegar a informação. Então não tem mágica, a gente tem que olhar a documentação mesmo, ok? No caso daqui da nossa aula, nós que vamos criar a chave da tela 1 e da tela 2. Então fica fácil para a gente, ok? Mas em qualquer outro caso, pessoal, nós temos que olhar a documentação, ok? Neste caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que a tela 2 retorne uma string para a gente. Então eu vou criar aqui, ó, uma string retorno, tá? E vou pegar esse retorno aqui da nossa intent data. Então, vou pegar lá data.getStringExtra e a chave, vamos definir a chave aqui como
como retorno. Tá? Então, lá na nossa tela 2, o valor que nós vamos ter que retornar, nós vamos deixar a chave como retorno. Ok? Feito isso, eu já tenho aqui a minha string com o valor retornado da tela 2. Vou colocar aqui um toast e apresentar essa informação num toast. Então, passo a primeira informação, que é o contexto da nossa tela. A segunda informação é o texto que será apresentado. Então, vou colocar aí a nossa variável retorno, que contém o texto a ser apresentado. E o terceiro parâmetro é o tempo que será apresentado. Vou colocar length short. Ponto show. Perfeito, pessoal. Aqui na nossa tela 1, era isso que nós precisávamos fazer. Então, o que nós fizemos? Nós substituímos aí o Start Activity por Start Activity for Result e criamos o método onActivityResult, que será chamado assim que a tela 2 for fechada. Ok? Na tela 1 é só isso que nós precisávamos fazer. O que falta a gente fazer agora? Ir lá na tela 2, nós vamos na tela 2. Aqui na tela 2, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, primeira coisa, relacionar o nosso botão fechar que nós criamos. Então, vou colocar aqui btn fechar. E eu vou aqui fazer a amarração desse botão fechar. Então, vou relacionar esse nosso objeto btn fechar, que ele é um botão, com o componente botão lá do nosso layout da tela 2. Então, btn fechar. Certo. Agora nós precisamos setar o clique desse botão. Então, btn fechar.setOnClickListener. Vamos passar a responsabilidade para a tela, para a classe, então passamos aí o this. E vamos aqui na nossa classe implementar o onClickListener. Legal, ele vai dar um erro aqui falando, bom, agora falta você implementar o método onClick. Vou clicar aqui na lâmpada, implemente methods e pedir para implementar o método onClick. Maravilha, aqui está o método onClick. Então agora eu já tenho relacionado o meu botão fechar, o que eu preciso fazer? Quando eu clicar no botão fechar, eu vou dar um finish, certo? Eu vou dar um finish para finalizar aí a nossa tela 2. Só que aqui nesse caso, o que falta a gente fazer? O finish ele vai finalizar a nossa tela 2. Mas nós precisamos aqui criar uma intent que vai retornar a informação lá para a tela 1, correto? Então, nós criamos aí uma intent it. Neste caso, pessoal, como a nossa intent ela não vai iniciar nenhuma outra tela, ela simplesmente vai retornar a informação para a tela 1, eu posso criar a intent dessa maneira, ó, sem parâmetros nenhum. Tá? Eu só vou passar parâmetros aqui na minha, colocar informação aqui na minha intent quando eu for utilizar a intent para abrir uma tela nova. Neste caso, não. Eu estou criando uma intent simplesmente para retornar uma informação. Então, eu posso criar o objeto intent sem parâmetros. Sem parâmetros que eu falo aqui no nosso construtor. Tá? Nós vamos ter que colocar um parâmetro aqui nesse nosso objeto intent, que é o valor que será retornado. Nós definimos aí que a chave que contém a informação, ela será retorno, correto? Então essa é a chave. Se nós vou voltar aqui na tela 1, ó, e está aqui. Nós temos a nossa intent data get string extra, retorno. É a chave que vai obter a informação. Então, retorno, e aqui eu vou colocar a mensagem. Mensagem retornada da tela 2. Pronto. Maravilha. Então, agora eu tenho um objeto intent e tenho um valor preenchido para ela. Agora, para eu retornar lá para a tela 1 e executar aquele método onActivityResult, eu preciso setar o resultado. Eu preciso colocar aqui, ó, setResult. E o que o setResult espera da gente? Ele espera aqui, ó, um result code. Lembra que eu falei que o result code, ou a gente coloca lá um ok, se tiver tudo certo, ou um cancelado, se ocorrer algum problema. Então, nós setamos o retorno aqui como ok, e
passamos a intente com a informação que nós vamos capturar lá na tela 1. Então aqui nós vamos colocar result, ok, para identificar que está tudo certo. E passamos a nossa intente. Nós acabamos de criar aí nossa intente colocando a informação. Maravilha, pessoal, é só isso. Então, criei a minha intente, essa linha eu criei a intente. Nessa outra linha eu coloquei a informação na intente. E nessa linha eu setei o resultado. Falei que o meu resultado está ok e coloquei a informação da minha intente. Na hora que eu der um finish, a tela 2 será fechada e automaticamente executará aqui esse método onActivityResult da tela 1. Ok? Então, vamos executar aqui e verificar o resultado. Vamos aguardar a aplicação ser instalada no nosso emulador. Então, lembrando, na hora que eu fechar a tela 2, será apresentado um toast. Então, será apresentado aquele toast com a mensagem aqui, ó, mensagem retornada da tela 2. Então, vou colocar aqui ID 1, nome, Diego, vou clicar em enviar. Tá lá. E o que nós criamos na aula passada, certo? Essa passagem de parâmetros de uma tela para outra, passando valores em forma de objetos. E agora, na hora que eu clicar no botão fechar, a ideia é que cliquei no botão fechar, vai ser executado este método aqui, setando um retorno com uma mensagem, fechando a tela para a tela 1 executar o método onActivityResult. Então, na hora que eu clico em fechar, aparece lá a mensagem, ó, mensagem retornada da tela 2. Vou fazer de novo. Mensagem retornada da tela 2. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Nas nossas aplicações, quando a gente estiver fazendo transição de tela entre telas da nossa própria aplicação, isso daqui nós não vamos utilizar muito. Mas sempre que a gente precisar integrar a nossa aplicação com uma outra aplicação, utilizar um outro recurso que não esteja na nossa aplicação, como Facebook, forma de pagamentos da Google, às vezes trabalhar com câmera, com qualquer outro recurso que não seja da nossa aplicação, provavelmente nós vamos precisar iniciar aí uma tela com Start Activity for Result e depois receber o retorno dessa tela com o método onActivityResult. Ok, pessoal? Então, fica aí a explicação de uma nova maneira de trabalhar com transição de telas, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que tenham aprendido e nos vemos na próxima aula. Até mais, grande abraço.